Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo. De preferência, vamos fazer as atividades no horário da aula, sempre de manhã ali, ou a gente reserva um horáriozinho, mas o bom é fazer sempre no dia, tá? Hoje eu, professor Guilherme, vou dar aula de língua portuguesa e gênero textual, tá? As atividades serão feitas nos dois cadernos. O que a gente vai relembrar hoje? Vamos relembrar dos gêneros textuais, que a gente já havia visto em algumas aulas lá na escola, tá? Esses gêneros, eles são divididos em algumas categorias. Temos a categoria dos textos narrativo, do texto descritivo, do dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivo. Vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um desses grupos, tá? Alguns exemplos de gêneros narrativos. Tem um romance, uma novela. A novela ela passa na televisão, mas ela é escrita. Antigamente se existia a radionovela, que também era um texto escrito e falado pelo rádio. Procure saber depois com os nossos parentes que têm um pouco mais de idade, eram muito legais esse tipo de novela. Tem a crônica. Crônica, foi um texto que a gente leu no nosso livro de português, lá no comecinho, as primeiras páginas, tem uma crônica que era de dois clubes de futebol. Contos de fada. Geralmente a gente já ouviu alguns contos, né? Alguns textos, livros, a gente já teve contato com eles. Fábulas, lendas, também já passou na nossa vida. Então, são gêneros textuais que a gente já conhece. O descritivo. No texto descritivo temos uma lista de exemplos também. Alguns já conhecidos pela gente. Por exemplo, um diário, né? Um relato de uma viagem, um relato histórico. Uma biografia, uma autobiografia, uma notícia, um currículo, uma lista de compras, um cardápio, um anúncio de classificados. Alguns desses a gente já teve esse contato, né? Agora, um dissertativo argumentativo. É um texto que ele tem como exemplo um editorial jornalístico, uma carta de opinião, uma resenha, um artigo, um ensaio, uma monografia de uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Tá? Um texto injuntivo, alguns a gente também já teve contato. Uma propaganda, uma receita culinária, uma bula de remédio, um manual de instruções, como montar um guarda-roupa, como montar um brinquedo, um regulamento, quais são as regras, né? Isso é um texto injuntivo, um texto prescritivo, tá? Alguns desses também já tivemos contato. Aqui são alguns outros textos que não se enquadram naqueles grupos, tá? Que é uma anedota, um blog, uma reportagem, uma charge. A charge é uma pequena história em quadrinho que é uma tirinha às vezes. Uma carta. A charge também pode ser apenas um quadro. Não precisa ser a história toda, não precisa ser uma tira. É só um quadro, já é uma charge. Uma carta, um e-mail, uma declaração, um memorando, um bilhete, um relatório, requerimento, ata, cartaz, cartoon, que é um desenho, às vezes não precisa ter nada escrito, apenas ele está desenhado com uma expressão, ele já quer dizer algo, uma procuração, atestado, uma circular e um contrato, que também já tivemos contato e algumas vezes já fizemos esse tipo, né, esse gênero textual. Bom, a atividade então vai ser uma viagem no tempo. A gente pode viajar para o passado ou para o futuro, antes ou depois da pandemia. Né? Vamos pensar assim, como que era a nossa vida antes do Covid? Como que a gente imagina que vai ser a nossa vida depois do Covid? Então você escolhe qual tempo você vai fazer. Se você vai fazer antes do Covid ou se você vai fazer depois do Covid. Então a primeira atividade é você pegar o caderno de língua portuguesa e vai transcrever esse vídeo. Tá? Vai escrever quadro a quadro do que eu falei. Vou lá colocar, lembrando que eu vou dar uma dica de novo. Lembrando sempre colocar o cabeçalho no início da folha. E colocar embaixo a aula de português. E colocar todo o vídeo do jeito que eu falei. Você vai transcrevendo. Segunda atividade, escolha um texto textual, um desses gêneros que eu falei. Escolhe um deles. Vai lá para o caderno de produção textual. Foi para o caderno de produção textual. Crie
um texto através daquela proposta de viajar no tempo. Após, grave um vídeo ou um áudio lendo esse texto, tá? Expresse esse texto com algum desenho ou imagem e tire uma foto. Tá? Por exemplo, eu posso querer falar como as brincadeiras eram antes do Covid. Aí você vai tirar uma foto brincando ou faz um desenho brincando e enviar depois a leitura do texto. Então, a minha dica é, lembrando sempre, cabeçalho, Monte Bonito, dia 9 de julho de 2020, aula em casa, boa atividade, fique em casa, um abraço.